Olá, gente. Aqui é a Zoe. Como é que vocês estão? Então, eu tava sem ideia do que fazer para hoje, né? Hoje eu tava completamente assim. Cheguei a pensar até em engajar num tema aí que tá rolando por aí, né? Mas eu achei que é melhor não, né? Pelo menos por enquanto. Então, ah, a situação é a seguinte: eu resolvi falar um pouco sobre menstruação e menopausa. Sim, eu já passei pela menopausa e foi estranho. Para mim foi bem estranho. E o que que acontece? Eu sempre tive uma relação muito complicada com os meus períodos menstruais. Eu sempre senti muita cólica, mas muita cólica mesmo. Era coisas assim de ficar de cama, sentir dor no corpo todo, porque cólica não dói só a barriga. Cólica é um modo de dizer, né? Ou seja, é uma forma. É só porque a origem é o útero que fica na barriga. E aí o que que acontece? Doía a cabeça, doía as costas, doía a barriga, doía as pernas, até coisas que eu nem imaginava que existiam, doía, né? E às vezes eu tinha crises de desmaio, enjoos, dor de, um horror, né? E para completar, eu nunca fui muito regular. Então eu menstruava um dia, aí em vez de vir naqueles 28 a 31 dias, às vezes eu ficava uns 3 meses sem menstruar, né? E todo mundo achando, supondo coisas, né? Todo mundo tirando conclusões. Se eu estaria grávida? Hum, será? Né? Aí, quando chegou em 2013, eu tive uma fase que foi o oposto disso. Eu estava menstruando de 10 em 10 dias. E para resolver isso, eu tive que tomar pílula. E era uma pílula, inclusive de última geração, daquelas que vinham 28 comprimidos, que eu tinha que emendar uma cartela na outra, mas ela não interrompia a menstruação, porque tem gente que interrompe, usa a pílula como método para interromper a menstruação, né? Nesse caso não acontecia isso. Aí foi quando eu melhorei essa situação aí e tal, até que lá pelas tantas eu cansei de comprar a cartela todo mês, né? E hum, aconteceu de continuar o ciclo
normalmente e tal, assim. E até que chegou o período da pandemia, 2020. Em 2020 foi um ano que eu fiquei muito mal, porque foi quando a minha depressão piorou, foi quando eu comecei a sentir sintomas neurológicos nos pés, né? Foi quando eu comecei a ter uma série de outros sintomas. Eu cheguei a engordar, inclusive, coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu acho que quem viu uns vídeos antigos meu deveria perceber que eu estava mais bochechuda, ombros mais largos, enfim, eu estava me sentindo péssima. Desculpa o pessoal do body positive, que isso eu vou ter que mexer um pouco na ferida, mas eu não gostei da experiência de engordar. Eu odiei essa experiência. Até porque eu me sentia mais pesada, eu me sentia mais com mais dificuldade para. Eu acho que é porque, como eu tenho uma estrutura óssea muito fina, né? Olha só o meu pulso, né? Ou seja, os meus braços. Meu tornozelo é muito fino e eu não estava dando. Era uma situação assim que estava muito desconfortável. Eu estava me sentindo horrível. E eu não sei como foi justamente nesse período que eu estava me sentindo pior com a minha questão de imagem que aconteceu de eu começar a mostrar a minha imagem na internet. Bizarro, né? Então, o que aconteceu foi isso. Aí em 2020 eu tive todos esses sintomas, começou a aparecer um monte de coisa aí, minha cabeça ficou piradona. Aí foi uma das minhas primeiras tentativas de acabar com a minha vida. Aconteceu nesse período e que esse pensamento não sai da minha cabeça nunca. Todo dia eu penso nisso. E foi quando, num determinado mês aí do ano, eu tive a minha última menstruação, que foi uma coisa muito complicada também. E eu fiquei mais de 20 dias menstruada direto. Quando eu pensei que ia acabar essa coisa, eu ficando ali debilitada até, sabe? De repente, estava começando, de repente eu podia estar tendo até uma anemiazinha aí, né, nessa situação. E aí eu fiquei muito mal. E eu acho que por conta dessa questão traumática que eu estava vivendo e que posteriormente a minha irmã foi me buscar em São Carlos para me trazer para perto da família. Aí foi quando eu comecei a perceber que a minha menstruação não estava vindo. Só que eu pensei no início que era efeito dessas questões emocionais que estavam acontecendo, né? Quando eu cheguei,
uma semana depois, minha prima morreu, né? Eu acho que eu mencionei a morte da minha prima em algum vídeo anterior, né? E foi horrível. Foi uma situação muito ruim essa questão aí da morte da minha prima. E eu acho que eu parei de prestar atenção assim no meu corpo e só fui me dar conta que eu estava sem menstruar uns 3 meses, 4 meses depois. E a minha mãe enchendo meu saco, dizendo: você tá na menopausa, não sei o que, você tá na menopausa. E eu, que isso, mãe? Assim, tá certo que também eu, além disso, né, eu tava tendo aquelas crises, né, de calores, né, aquele fogacho que o pessoal chama, né, que é uma onda de calor que assim a gente não sabe exatamente de onde vem, né? E não precisa estar fazendo calor necessariamente para isso acontecer. Quando você vê, você já está sentindo o calor, ou você está transpirando, mesmo estando parada, quieta, enfim. Aí eu comecei a sentir assim, esses efeitos, aí eu fui na gineco, aí me passaram um fitoterápico lá para amenizar os sintomas, né? E fiquei bem. Fiquei quanto a isso, inclusive hoje em dia eu posso dizer que para mim, embora algumas mulheres e algumas pessoas que menstruam, né, digam que é uma fase complicada, é uma fase terrível, uma fase. Para mim foi libertador, porque eu já não estava, já tinha tomado a decisão de não ter filhos, né? Eu já tinha tomado a decisão de que não ia acontecer de ter filhos. Então não fazia sentido para mim esse negócio de manter a minha fertilidade por mais tempo, né? E, aliás, por mim, eu já teria retirado meu útero há muito tempo, porque agora só que aí eu chegava com essas histórias lá para minha ginecologista e ela dizia assim, não, porque não sei o quê, papapá. Enfim, era complexa a situação, né? E eu ficava ali, né? Putz, eu vou ter que sofrer mesmo até chegar, enfim. E aí agora tô aqui, já foi em 2000, final de 2020, né, que isso aconteceu. Então já tem uns 3 anos e alguns meses, né, indo para 4. E a situação é essa, né? Eu acho que para algumas mulheres, para algumas pessoas que me assistem, é interessante trocar essas experiências também, né? Sobre o corpo, né? A questão das coisas que acontecem com a gente, né?
E dizer que nem todo mundo vai ter grandes problemas com a menopausa, né? A não ser que isso seja realmente complicado, né? Assim, eu não sei. Comigo foi tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Se não fosse pela depressão e outras coisas que começaram a aparecer no meu corpo, né? Eu estaria muito bem, obrigada, tá? Mas, enfim, eu acho que esse vídeo foi de caráter mais pessoal, um conteúdo mais curto, uma troca de ideias. E quem quiser comentar, sejam homens, mulheres, pessoas que menstruam, enfim, estejam à vontade, né? Então, curtam esse vídeo, compartilhem, deem um like, ou seja, deem um like é a mesma coisa que curtir, né? Comentem, por favor, comentem. Diga o que vocês acharam. E saudações anarquistas para todos e revolução já. Até mais.